Então, muito bem para quem está chegando, para quem for achar essa gravação em algum lugar. Acho que a princípio eu vou colocar dentro do próprio Simpla, porque agora ele tem uma estrutura de upload de mídias, e depois a gente organiza com a Sucesso se publica isso em algum lugar ou não, senão fica contido nesse evento aqui minimamente. Mas eu sou muito ruim com datas, cara. Eu confesso que a única eu tenho saudades do elefante.com.br, né? E tenho a necessidade de entrar no Facebook de vez em quando para dar uma olhada em quem está fazendo aniversário, né? Tem essas histórias assim. E normalmente quando chega no mês de abril, quando eu me lembro que meu primo vai fazer aniversário, eu me lembro que o Guma faz aniversário. E aí é a salvação, cara. Senão não teria evento de 5 anos, 10 anos, 15 anos, nada. Só se alguém se lembrasse no meio do jogo, assim, de fazer um troço desse, assim. E E aí, quando, né, pensando ali, o cara, 18 anos, pá, 18 anos não dá pra passar assim, né? Mas também não dá pra passar numa noite só, que vai que a galera não pode vir ou e tal. E aí eu pensei, falei com a Liliana, né, do Sucesso, falei, Liliana, terça-feira aí como é que tá? Aí ela botou ali as datas, falei, todas. Todas. Aí ficou 5, 12 e 26, né, de abril aí pra gente reunir algumas pessoas e tal e trocar ideia, né? Hoje eu tentei buscar aqui a galera que mais do início, do embrião da coisa, ou que teve algum impacto grande assim na coordenação, assim de lembranças e tal, e foi legal. O Pricladinic não conseguiu estar aqui com a gente, mas vou ver se eu consigo fazer ele participar do dia 12 ou do 26 ali para estar junto. E eu queria ir lembrando algumas histórias, né? E na verdade ir fazendo, perguntando para o Jorge, para o Luiz e tal aqui, e ir trazendo, né, um pouco dessa vivência dos 18 anos e do que veio antes dos 18 anos, né? Porque antes de eu entender o que que era Extreme Programming, o Luiz e o Guilherme já estavam nos eventos lá de Extreme Programming participando, vendo o que estava rolando e tal, né? O Luiz já tinha uma vivência em relação a métodos e estruturas, né? O esquema da ISO 9001, a gente se reconhece pela gestão de conhecimento, pelo grupo de usuários de Java, o Luiz, né? Também, e o Guilherme eu conheço quando a gente traz o Klaus para Porto Alegre para fazer uma palestra sobre Extreme Programming, né? Dentro de um contexto de evento do RS Jug. E eu queria começar um pouco disso, assim, eu queria que vocês falassem o que que já acontecia antes do 2004 ali, que vocês já estavam prestando atenção. Vou começar com o Luiz e o Guilherme aí, trazendo um pouquinho para a gente. Primeiro o Guilherme, manda ver, Guilherme, tu é mais velho que eu nisso. Bom, na realidade, a minha relação com o ágil, ela vem pelos autores, né? Principalmente pelo trabalho do Kent Beck. Isso remonta aí 96, 97. Eu era muito ligado a uma linguagem chamada Smalltalk. Eu aprendi orientação a objetos com Smalltalk. Então, eu já conhecia o trabalho do Kent Beck. Até deixei aqui separado. Ontem eu estava dando aula de orientação a objetos. Vocês sabem o que é isso aqui? É um CRC, Carlos, troço aí? Isso. Nossa, ui! Isso aqui é dos anos 80, final dos anos 80. E um aluno me pediu para falar sobre CRC Cards e tal, que ele tinha pesquisado. E isso aqui foi criado pelo Cunningham e pelo Kent Beck, final dos anos 80. Então, eu já conhecia o trabalho dele, eu estava estudando lá, orientação a objetos e tal, e lembro que me deparei com o material do Kent Beck. Anos depois, participando de um FISLI, eu estava, na época, ainda com a Poena, e a gente estava com um stand lá no FISLI, encontrei o pessoal da Objective, aí a gente começou a falar de orientação a objetos, eles usavam Smalltalk, e aí eu começava a perguntar algumas coisas de Smalltalk, ninguém sabia falar, não, tem que falar lá com o Klaus. O Klaus é o cara lá que vai conversar contigo e tal. E aí eu fui lá, conversei com o Klaus, a gente ficou amigo, e aí ele me mostrou
o XP. E aí, quando ele falou do Kent Beck, eu disse, não precisa me falar mais nada. E aí eu até me lembro de um projeto também dos anos 90, que eu trabalhei junto com o Fabrício, para mim foi emblemático. A gente tinha uma única máquina, um 486 DX2, 66 MHz, onde a gente fazia um sistema lá, um clipper, onde a gente tinha que parear, porque era a única máquina, o cliente estava próximo, a gente tinha padrões de codificação. Então, quando eu comecei a ler e entender um pouco de qual era a proposta do XP, eu disse, cara, é isso. E aí, em 2002, teve um primeiro evento de Extreme Programming, que veio o Scott Ambler, o Kent Beck, veio um pessoal da comunidade Smalltalk também, na FIAP, em dezembro de 2002. E eu tive a oportunidade de ir lá apresentar como é que a gente estava trabalhando essas práticas dentro da empresa. E aí conheci lá a comunidade e tal. Depois, em 2003, fiz muitas palestras em universidades falando do Extreme Programming. Depois, em 2004, o Klaus veio fazer uma palestra aqui, que é essa história que o Daniel estava contando. Depois eu participei de um evento, meu orientador, na época do mestrado, me convidou, eu acho que era no Serpro, talvez. E aí ele disse, não, tem um cara lá que tu vai conhecer e tal. Era um tal de Luiz Parzianello. E aí eu conheci o Luiz lá numa reunião lá, acho que foi no Serpro, talvez, Procergs, eu não me lembro direito. Era um desses órgãos públicos. E aí eu conheci o Luiz lá também. E aí começou toda essa gangue. Isso era que ano? 2004 eu conheci o Luiz. O Luiz, eu acho que a primeira vez que a gente se falou foi num evento da Compasso, Luiz. Lembra disso? Que eu fui representar o RS Jug palestrando sobre JDK. Sei lá o que eu fui falar, cara, né? E aí tu tava falando sobre... acho que era a tua ferramenta de gestão de conhecimento, era uma parada assim, né? O esquema da Súria. Naquela... Vou entrar rapidinho aí. Vai daí e vai pro passado de novo. Não, isso que o Guilherme falou é interessante, porque a primeira proximidade que eu tive com métodos ágeis foi em 1999, quando eu estava, na época, na fábrica de software do Citibank, em Santo Domingo, na República Dominicana, quando eu morava na República Dominicana, que a gente fazia bug do milênio. E eu vinha de mundo Java, vinha de orientação a objeto, trabalhava em P&D em São Paulo, no Instituto do Coração, fazia mestrado, estava fazendo doutorado, tranquei tudo para ir bug do milênio. O dinheiro me corrompeu na época, porque eu estava pagando carésimo para levar os caras. As praias local, né? Morar no Caribe, ganhando em dólar. E eu era do Software Engineering Process Group, olha que bonito, eu era do CMM, não tinha nem I na época. E aí caiu um artigo da IEEE Software na minha mão de Extreme Programming. Eu li aquilo ali e disse assim, pá, baboseira. Foi muito interessante. Foi a primeira impressão que eu tive, baboseira. Quando eu voltei para o Brasil, que eu fui inventar de fazer uma fábrica de software livre, te lembra disso? O Guilherme, acho que o Guilherme, não sei se... Claro. Fui fazer uma fábrica de software livre. E na hora errada, no momento errado, no final de 99, ninguém nem sabia o que era fábrica de software direito. E ainda mais de software livre. E ainda traz o tal do software livre, mas como é que vai ganhar dinheiro com o tal do software livre? Sim, tanto que eu palestrei no primeiro FISLI sobre engenharia de software, que era a minha parada na época lá. E aí eu entrei com uma startup, que não se chamava isso naquela época, né? Era uma empresa numa incubadora lá no centro de eventos, no CEI. Sei, Centro de Empreendimentos em Informática da URGS, lá no campus do Vale. E foi interessante, porque ali, quando o dinheiro passa a ser teu, tudo começa a ser teu, é do teu bolso, tu se torna o que eu mais falo hoje, business owner, tu é dono do teu business, aí a coisa muda de figura, aí tu quer ver resultado, né? Não adianta só tu ficar no bonito, legal. E ali eu comecei a usar, de fato, métodos ágeis, comecei a procurar isso, porque tinha que... sei lá, eu acreditava em software de qualidade, eu precisava de ciclos curtos, e a gente começou por XP mesmo. E era legal, e tinha até um outro livro, eu estava lendo aqui, ó, mas o velho, né? Aí, ó, Programação Extremamente Aplicada, isso aqui é a primeira edição ainda, 2004. Mas o que eu ia dizer aqui para vocês? Esse aí eu fiz a revisão técnica, por exemplo. Eu lembro, tem teu nome ali. Aí em 2002, cara, que a gente começou a operar, para não me estender muito, 2002 que a gente começou a operar,
Cara, 2003 a gente estava com... a Súria começou em portais corporativos, era isso que tu falou, gestão do conhecimento, Era isso aí, né? Isso aí. intranets, a gente desenvolvia portais corporativos. E a gente começou a atender multinacional, o Banrisul, que tinha um trabalho com a Procergs também e tudo. Edital Fapergs também, que tu participava, não tinha uns negócios assim? A gente teve FINEP, CNPq, a gente ganhou prêmio da IEL, Instituto Evaldo Lodge, né, com lá outros institutos juntos lá, com um projeto de engenharia de software, isso que era interessante, engenharia de configuração e tudo. Então, na época, era isso, cara. Só que aí o que aconteceu, que foi legal, a pivotada de modelo de negócios, foi quando os clientes começaram a dizer o seguinte: cara, legal o software, mas mais legal como vocês desenvolvem software. E aí, 2004 é quando o Banrisul demanda consultoria para nós. Aí, quando o Banrisul começa a demandar consultoria em engenharia de requisitos, começa a análise de negócios, que já começa a ir para o mundo ágil, porque eu subvertia. Quem é que naquela época, outro dia me chamaram de novo aí pro Sergio e falaram assim: tu lembra em 2000 e lá vai pedrada, que tu ia dar treinamento, tu era chamar toda hora para levar mijada? Porque tu falava em processo iterativo incremental, os caras diziam: não, fale sobre isso. Eu disse: tá, mas tu quer entregar software ou tu quer o quê? Então, mas sem entrar... Mas influenciou, Daniel, Luiz. Mas influenciou, porque a fábrica de software da Procergs depois baseou o processo dela na ISO 12207. 12207, que eu enchi o saco direto na época, E que foi minha funcionou. palestra no XPRS em 2004, É. no Extreme Programming Brasil, falar de qualidade de E eu vou software. me lembrar disso daí, cara, quando eu passo a participar do grupo da fábrica de software do Rio Grande do Sul, que era da Procergs, e fornecedores que estavam ali para Tinha um trabalhar com rumo eles. CMM, não tinha antes? Eu acho que é, mas eu pulei. Isso era SoftSul? da SoftSul. SoftSul, né? Eu lembro que eu participei de algumas reuniões relacionadas a isso. Cara. E esse negócio da fábrica de software, eu era o anarquista do XP. Era assim que eu era chamado gentilmente na roda. Mais ou menos nessa sala que o Luiz comentou de board, de meeting lá, que ele participava, que as pessoas xingavam. Eu era o moleque do anarquista do XP, participando das coisas, né? Mas depois eu fiquei feliz, que eu dei aula para a maioria das pessoas que estavam ali sentadas sobre métodos ágeis mais tarde. Então, o mundo dá volta sempre. Eu queria... O mundo dá voltas, eu quero fechar da minha parte só dizendo isso. Eu acho que eu fui entrar em Scrum em 2006, quando a gente foi desenvolver ISO 9001 da fábrica de software do Banrisul. E eu usei Scrum, foi meu primeiro projeto de Scrum, foi em 2006, para executar o projeto ISO 9000 da fábrica. Não foi para desenvolver software. E foi legal porque a BSI, British Standard, lá em Instituto, os caras deram assim, porra, cara, em 9 meses vocês conseguiram fazer um troço impressionante, assim. Sim, cara. Bom, não vou explicar aqui métodos ágeis para vocês. Mas eu só queria mostrar, é impossível compartilhar coisa aqui, Daniel. Eu queria compartilhar duas coisas. Eu acho que dá sim. Deixa eu Só fazer isso duas coisas para aqui. ficar de Pronto. registro aqui. Pode ir. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou compartilhar é, você sabe que não só métodos ágeis, mas a gente começou a corromper o pessoal com PNL também naquela época, lembra disso? O Daniel foi um corrompido. Mas Foi. olha o que tá no Baguete em 2007, que foi 2006. Uma mistura aparentemente inusitada está fazendo sucesso no Banrisul. Neurolinguística para analistas de Eu sistemas. fiz esse curso. Tu fez esse curso. Aí tá ali, ó, o curso mexeu com o pessoal, inclusive na vida privada, tá? Aí tava ali, ó, foi Isso é o o Maurício, né? Diogo, Isso é o Maurício escrevendo, né? o Maurício Tem que escrevendo. ser. Tá lá da época da... Cara, olha ali, ó, Maurício Renner. era eu e o Marcos Moraes, cara, Aham. Avatar Consultoria, e a gente começou a dar treinamento de análise de negócio, análise de requisitos, análise de tudo, de sistemas, usando PNL e pensamento ágil, que a gente E não foi, podia falar em não, agilidade. E os é. caras foi brabo, assim, ó. E a outra coisa que eu queria mostrar só é isso aqui, ó. Dá uma olhada nisso aí. Ah, sim, sim. Esse aqui eu botei os 3 registros no slide quando eu fui fazer um keynote ano passado no Scrum Day, Scrum Gathering no Brasil. Cara, essa foto do meio é o. Esse é Opa, o da peraí, não é isso URGS? aí. Desculpa. É aqui, ó. A foto do meio é o da URGS? Não. Esse aqui foi o da URGS, ó. Acho que foi o Tá. primeiro encontro nosso. Olha a tua ali, ó. Sim, sim. Olha ali. Tá? Não, mas 18 de 4 esse de do meio. 2004. Ah, Esse o da. aqui, Cara, esse é o da Fevale. Que o esse Guilherme é o da mostrou. O Fevale. Guilherme mostrou um folder 11 de desse setembro. evento.
E eu não lembrava que eu tive nesse lugar, nem sabia que eu tinha falado. Eu deletei esse ano da minha vida, os pedaços desse ano da minha vida, sei lá, meu. Eu Muito guardei louco. isso, ó. 60 pessoas, 11 de setembro, foi 2004 também, cara. Não, nós rodamos Foi. Foi Extreme agora Hour. setembro. Nem, Guilherme, a gente rodamos É isso Extreme Hour aqui, ó. nesse evento aí. Teve um outro que a gente fez na Unicinos, que era parceria com a Unicamp também. Foi em 2004. Não, mas E esse do meio ali, não é? É esse aqui do meio, esse do É. meio. Agora sim, ó, em 2000 e acho que foi 5, foi onde veio o Vinícius Teles, eu não sei se foi o Klaus também, que a gente fez lá no campus da O URGS. Extreme Day Esse não foi foi lá. em dezembro de Dezembro de 2004. O Extreme 2004. Day. É. Olha o que a gente, ô Jorge, olha o que a gente escreveu nesse encontro aqui, de 14/2 de 2004. Ser referência no Rio Grande do Sul como comunidade de práticas ágeis em desenvolvimento de software. Desmistificar, difundir, tornar acessível, colaborar, orientar, práticas ágeis de desenvolvimento, extreme programming, qualidade de produto, processo, redução de custos, satisfação do cliente, competência do indivíduo, cultura organizacional, comunicação, realizar evento até o final de 2004. Pô, a gente fez um monte de evento. Realizar encontros mensais com palestra e consolidar portal de conteúdo na internet, tá? E aí surge em 2005 na Sucesso Guma com isso, ó, promover a qualidade e a competitividade das empresas de software do Rio Grande do Sul mediante a disseminação de valores, princípios e práticas dos mais diferentes tipos de métodos ágeis existentes no mercado, tendo como foco de atuação a realização de soluções técnicas e um incentivo à colaboração entre os participantes. Naquela época não existia briga entre métodos, né? Não tinha. Era Tanto que isso. não sei se tu vai lembrar de um evento que a gente foi convocado a levar um representante para um debate. E aí a gente te colocou junto com o Juarez Poleto, Sim. que ia defender, não sei o que lá que ele ia Foi defender. na PUC, foi E num tu evento tinha, isso. e tu tinha que Eu e ele defender fomos métodos desenvolver ágeis. isso. No final do dia, os dois estavam falando de lean, É, de melhoria, de coisa e tal. E foi um desastre para quem é. estava tentando criar uma briga, né? E aí depois a Eu, informação que veio para mim foi assim, temos que fazer um outro evento. Esse não foi debate, não foi pro lado que a gente gostaria. da minha parte, o que eu encerraria aqui a minha contribuição hoje aqui, eu diria assim, ó, eu acho legal porque a gente tem falado muito sobre isso na IDEO Academy e alguns clientes assim. Eu consegui observar vivendo ali, vocês também, os mais antigos aqui nisso, vivendo as eras da agilidade, né? Então, quem trabalhou também anos 90 e que sentiu na pele o que eram as consultorias entregando 500 mil relatórios e especificações de requisitos e via que software não saía, sofreu o porquê surge esse movimento. Acho que isso é legal, quem era dos anos 90 em desenvolvimento corporativo. Nesse primeiro, era engraçado que a gente fala em indivíduos e interações, mas a minha cabeça, eu admito, aqui eu falo direto, a gente era processo e ferramenta, cara. XP era. Eu me lembro das discussões, se não começar por teste automatizado, não é XP ou não está implantando agilidade. Ou seja, era totalmente foco em software, foco em produto. Depois eu acabei guinando ali, quando eu comecei com engenharia de requisitos, caiu para requisitos ágeis. O Fábio Aguiar, ele seguiu com o curso que eu tinha na AdaptWorks de requisitos ágeis, e no fim, hoje ele está bombando aí com o Product Backlog Building, show de bola lá, né? Nesse ponto. Eu acabei trabalhando com desenvolvimento muito de Product Owners naquela época, muitos POs eu desenvolvi. E a minha saída do mercado, vou resumir agora finalmente aqui, a minha saída do mercado em 2011, quando eu fui para a RBS, que aí eu conheci o Jorge lá, mas eu conheci o Jorge acho que em 2010, Jorge, numa reunião antes de eu ir para a RBS. Ô, Parzianello, tem a história da faculdade antes também, né? Não, tem a história da faculdade, é que eu tô no mundo, na corrente business aqui. Então, mas tem da Da faculdade. aula não é trabalho, então. Da aula não é trabalho, cara. Da aula não é Não, o trabalho. Parzianello foi coordenador do curso. Cássio, abre o microfone, Cássio. Tô sacaneando. Mas, não, só para fechar esse ponto, eu saí do mercado aqueles 5 anos ali, eu sumi do mercado naqueles 5 anos, mas para mim foi um divisor de águas na minha vida. Porque quando eu comecei a trabalhar com alta gestão, os últimos 4 anos, foi o que me levou a ser hoje o que eu tenho focado em business ownership. Porque o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, ó, a onda, o Rafael até escreveu um artigo na IBO Academy sobre isso,
podem falar em 3 ondas de agilidade, mas tu tem 4 décadas de agilidade, né? Os anos 90, os 2000 e depois, e o que está vindo agora. E se essa terceira onda é Business Agility, cara, tá na hora da agilidade de fato ser da alta gestão, que é o que saiu capa em Harvard Business Review em 2020. Então, esse é o ponto que a gente está vendo. Ontem o evento foi genial lá com a Mari Zapparoli e com o Carlos Tristassi, que é o CDO da Renner, e a gente está falando sobre Lean Portfolio Management. E teve uma discussão, um embate, porque mesmo chegando em Lean Portfolio Management, começou a descer o nível, tipo assim, não, porque feature, porque o backlog, porque o upstream, downstream, eu disse assim, isso aqui é de business owner, meus amigos. Volta para cima. Se um time não está entregando solução, eu vou comprar uma startup, que nem eu ouvi em reunião de conselho de empresa. Ou seja, eu vou adaptar pensando em soluções, trocando o manifesto que é software por solução. Se a solução é incorporar, fazer um IPO, incorporar uma startup, algo do tipo, vamos adaptar e vamos gerar valor, vamos gerar diferenciais competitivos, vantagem competitiva, como está nos 2 primeiros princípios do manifesto. Então é engraçado isso, porque se tu começa a olhar aquilo e levar para o nível de business mesmo, tá lá, eu tenho que entregar antecipadamente valor. Então, agilidade de negócio é sobre velocidade, sim. Eu até contrapus lá a Camila Farani, que foi copiar uns negócios lá no LinkedIn. Eu disse, não vem me dizer que agilidade não é sobre velocidade. Se é para os times lá, ok. Agora, se tu tá para business lá em cima, cara, pense em soluções simples que me entreguem, que antecipem retorno de investimento. Sempre foi isso. E vai continuar sendo isso. Entregar Então antes. é isso que eu gostaria de encerrar aqui da minha parte. Esse ponto, o Guilherme pode fazer as honras da casa da academia ali para mim, mas é esse ponto assim de a gente está hoje numa questão que está na hora de fazer outro manifesto, tá? Não de para desenvolvimento de software, para desenvolvimento de existe o Business Agility Manifesto, só que é escrito pelo Zachman lá, o cara de arquitetura corporativa, então ele é pesadão, é formal e tudo, mas está na hora de o que levou nos anos 90 a agilidade surgir, brotar com uma necessidade de redução de lead time, de simplificar diante da necessidade de negócios, de uma nova economia digital, cara, eu estou ouvindo a mesma coisa acontecer de hoje. Business Vou te dar uma Agility ideia, Luiz. Institute dando report de que 2 anos é o lead time hoje, em média, para uma empresa dar retorno de investimento para Que uma é horrível. transformação ágil. 2 Que é anos, horrível. cara. Mas eu vou te dar É uma, isso. vou te dar uma ideia aqui, ó. Fazer um evento em Gramado, no Snowland, ó, é metáfora, hein? E aí tu puxa uma galera de business aí para poder discutir e montar esse manifesto, entendeu? E tem que ser em fevereiro, E Daniel. tem que ser em fevereiro. Snowland. Só não vai ter Snow. Ah, não, Não, Snowland tem beleza, Snow. beleza. É, um Isso que eu tô... E artificial aí lá tem um Snow, é verdade. restaurantezinho em cima ali, dá para juntar a galera, manter o Dá flip um chart e esqui pronto, ali, ó. entendeu? É. Gostei. Vou me apropriar disso aí, se permitir. Pegamos o De Jorge, que é preferência em fevereiro, o Jorge é o Luiz. cara da facilitação, ele ajuda a É montar isso os aí. negócios, É isso conversa aí, a Jorge. galera, fechou, cara. Vamos fazer o Snowland, não Snowbird. Nós vamos fazer o Snowland e o manifesto da Business Agility Caldeira. Esse é o lance, cara. Mas essas histórias são legais, né? De como, pegando o exemplo do Luiz, né? De como a gente vai se ressignificando profissionalmente para diferentes modelos, né? O Guilherme sempre teve essa dualidade de estar no pé da academia, em algum processo, e também estar operando em alguma, né? Em algum processo de indústria também. E Na real, a culpa é conseguiu... de vocês, né? Tu e do Parzianello. Não, mas de certo modo tu sempre conseguiu colar essas coisas, né? Eu Então, digo assim, tu que me convidou lá e tal, pra gente ir lá na Facenza sim, conhecer, sim. e depois o Parzianello foi coordenador de curso e me levou para lá para É isso. a É gente isso aí. fazer um bolo lá. E assim foi. E assim foi indo para outras instituições, né? E assim a gente vai indo. Então é legal ver esses movimentos e até dentro do próprio Guma, né? Na aproximação com o Rafael, a gente organiza lá o que a gente foi chamar de o Guma Education, né? Então, durante uma época, a gente tinha eventos com apresentações de TCCs, de dissertações, enfim, a galera trazendo a sua pesquisa ali, né? E tivemos
pessoas diversas, lá o Márcio Acorce, lá da WED, né, teve apresentando, tivemos outros trabalhos ali aparecendo, e isso foi interessante, assim, de ver. A gente teve vários movimentos, teve o movimento das facilitações dos jogos, né, o Jorge, quando estava mais junto conosco, ele sempre tinha algum tipo de atividade puxando a galera para começar a sair dessa zona. Eu lembro que quando a gente fazia, Luiz, aqueles requirements dojo, também rolava essa estrutura de sair um pouco da dinâmica do dojo pura, que a gente fez vários também ao longo do tempo. Mas é interessante isso, a gente vai vendo, né? E o grupo é isso, o grupo ele é, né? E o Guma hoje, ele é resultado da galera que está ali presente hoje participando. Hoje ele acaba tendo, a gente vê várias coisas acontecendo. O Guma em si, ele tá lento, né? Então uma das missões desse evento aqui é também chamar a galera que está interessada em construir alguma atividade, em construir algum grupo, alguma conversa, a gente se colocar disponível aí para trazer, porque na verdade a gente não opera com um grupo de coordenação, a gente opera com um grupo de colaboradores, e essas pessoas colaboradoras, elas geram iniciativas e a partir daí a coisa começa a fluir, né? Então esse é o processo de funcionamento ali do grupo, né? Você me permite, só por curiosidade, eu achei um slide, uma apresentação de 2005. Olha só o que tinha naquela época. Aqui, ó, Sucesso RS, realizei 31 de 8 de 2005. Quem pratica métodos ágeis? Olha lá, Capability Maturity Model, 238 mil. Aí, olha ali, ó. Enterprise, era o que eu procurava. Unified Process, era o que se falava na época. Project Management, Body of Knowledge. Extreme Programming, 863 mil. Aí eu botei ali, ó, XP, 863 mil. Contra, já se falava mais em Extreme Programming do que todos os outros juntos em 2005. Mas o ponto é falar, outra coisa é fazer, né? O marketing sempre foi uma coisa complicada para o XP. Vocês viram a interface que bonita do meu browser. Né? Eu acho que o Eric Ries foi o mais próximo que a gente teve, assim, de ter um revival do Extreme Programming dentro da história do Lean Startup, né? Da coisa de entrega contínua e tudo mais. Acho que o XP acabou derivando outras coisas, né? A gente encontrou depois em DevOps e movimentos de continuous deployment e coisas assim, né? E esse carinha aí é um cara que tentou achar o caminho dele de milhares de formas, né? Eu tenho registros, tá lá o brigar com todo mundo, até ele brigar com todo. Não, ele também estava no FDD, ele também estava no CME for Agile, ele também, e assim ele foi até ele brigar com todo mundo e criar o Kanban, né? Da Universidade. Ali, ó. Então, esse é o lance. Lembra dessa página aí? Nosso site das antigas. Olha aí, ó. Extreme Programming era assim a página. Esse é o lance. É isso aí, ó. Muito bem, muito bom. E eu queria puxar para a lembrança aqui um pouco do Jorge ali, que eu acho que foi 2011, acho, né, Jorge? Quando começou a participar mais, a gente falou bastante lá na Agile Brasil de Fortaleza, foi, né? E aí depois, Jorge já voltou, já vem, já vamos. Foi engraçado, porque eu não participei de nada disso aí antes, né? Eu comecei com a Agile em 2007, 2008, quando eu assumi a área de produtos digitais do Grupo RBS. E aí foi compulsório, assim. Eu estava no meio de um projeto em que eu era coordenador para a implantação do MPS-BR. E, ao mesmo tempo, eu editava os Marolas da Agilidade, que era uma newsletter sobre metodologias ágeis no Grupo RBS. O Cássio era meu par, né, da implantação. Na verdade, hoje, Jorge, tu volta um outro homem, né? Tu, de Fortaleza, tu muda a tua cabeça, tu volta um Jorge 2.0. Eu brinco que a mudança foi da gravata, porque eu cheguei lá de gravata e o Parzanello me chamou para perguntar: Jorge, tu tá vendo mais alguém de gravata? Só tu de gravata aqui. Aí nunca mais, voltei realmente, custou entender 2008, 2009, 2010 é bastante tempo.
com a galera lá da RBS tentando, a gente se puxando lá com Kanban, com Scrum. Eu tenho uma colaboração, assim, uma sugestão, assim, a questão do XP, né? Desde então, eu sempre brinco que tu olhas as pesquisas da Version 1 falando sobre Agile no mundo, Status of Agile, né, no mundo. Eu acho muito engraçado aquela pesquisa, ela é muito controversa, porque ele sempre aponta, né, o Scrum com 60%, 60 e poucos por cento. E eu sempre faço essa brincadeira quando eu estou em treinamento, assim, estou fazendo um treinamento da galera. Sempre digo, eu nunca vi uma equipe Scrum sem usar um bom tanto de Kanban e um bom tanto de XP, porque só o XP fala em software. É só o XP que fala em qualidade de software, é só o XP que fala em automação de testes, é só o XP que fala em integração contínua, é só o XP que fala em metáforas, é só o XP que fala em software. Os outros não têm essa preocupação. A preocupação do Scrum, quer queira, quer não, é projeto, é algo com início, meio e fim, é uma release a ser entregue através de sprints. Nos últimos 2, 3 anos, eu transcendi a TI, eu tenho trabalhado exclusivamente, e aí eu posso usar exatamente essa palavra, exclusivamente, com outras áreas corporativas. Eu não tenho mais trabalhado com TI praticamente, com a TI é quase hobby, dentro da DB e com alguns clientes, fazendo inception e ajudando a galera em algumas facetas. Mas eu não conheço equipe que pratique ou Scrum ou Kanban que não tenha uma inspiração forte no XP, né? A questão toda do XP, como o Daniel falou, e eu não entendo bem disso, não consigo entender bem a questão do marketing ou etc., mas o XP está presente, né? Não tem como não estar. Ele não está sozinho. É como o Scrum não está sozinho. O Scrum, é um bom jeito de ver. Bom. 70% das empresas no mundo dizem que praticam Scrum. Cara, me mostra uma delas que não tenha um bom quadro com o WIP, ou sem o WIP, talvez, muitas, mas pelo menos um bom quadro com boas práticas do Kanban. E qual? Eu me lembro lá na RBS, em 2000, seu Lincoln, lá em 2008, 2009, integração contínua, usando Hudson, e muitas das boas práticas, né, de pair programming, de integração e tudo era meio tabu, assim, se discutia muito o valor ou não, pair programming, e isso, com o passar de alguns anos, eu me lembro lá, 2014, 2013, 14, 15, isso acabou sendo incorporado. Então, eu não vejo, até hoje eu ainda discuto, e quem me conhece sabe disso, eu me vi envolvido num certo momento em uma discussão no meio de uma guerrinha de métodos, logo eu, né? Porque para mim, método é insignificante, eu nunca me apeguei eu tenho um livro sobre Scrum, porque foi o primeiro que eu aprendi, mas eu não acredito em autonomia, assim, não, tu só faz Scrum, tu só faz XP, ou tu só faz... Eu conheço várias equipes, por exemplo, que estão praticando, com a minha ajuda, praticando Kanban, mas ainda fortemente inspirados nas time box do Scrum, por demanda do cliente. O cliente se sente confortável tendo. E o Kanban tem as cadências, né? Tem as 7 cadências do Kanban ali, que tu tem, não é só o replenishment, né? Tu tem ainda todas as outras. Então, eu queria comentar isso só. Eu acho que é muito mais soma do que divisão, né? Eu só queria completar ali a fala do Jorge, ali, só para somar também. Eu acho que depois de todo esse tempo, é importante a gente entender que a gente precisa ter foco nos problemas. O foco não é implantar Scrum, não é implantar um Kanban, ou sei lá o que for. O nosso foco é resolver problema. E a gente vai usar um repertório de práticas, sejam elas do Scrum, do Lean, do XP, do que for, para ajudar a resolver esses problemas. Sempre o foco deve ser o problema. O PMBOK, o PMI, deu uma guinada forte o ano passado, né?
E eu respeito isso. Eu dou aula de gerenciamento de projetos, e eu só entrei na condição de que eu pudesse dar todas as opções. Então, na disciplina de GP, a partir de 2015, eu dou PMBOK, eu dou Scrum, eu dou Kanban, eu dou todas as alternativas, as possibilidades que os alunos podem ter e podem vir a escolher, né? E quando o Ambler, né, foi para o PMI, eu achei sensacional esse movimento do mercado. E quando lançaram a edição 7 agora, eu achei assim sensacional, porque o Ambler tem aquela frase, né, do ter opções é bom. Ter opções é bom, cara. Tu não é obrigado. É muito mais... Eu me lembro daquela discussão, o Daniel, o Barzanello, o Prikladnik, eu acho que o Olchik estava junto, o Alejandro, naquela discussão do TI bimodal, lembra? O TI bimodal. Nossa, eu me puxei para fazer aquele evento e no fim para São Paulo a trabalho e perdi o evento. Mas eu brincava naquela época, não existe TI bimodal, existe uma TI multimodal. Cara, tu tem, não é duas opções, tu tem uma dezena de opções conforme o projeto, conforme complexidade, conforme possibilidades, cultura da organização, tudo. E eu me adapto muito fácil a isso. Assim, numa organização mais formal, mais rígida, verticalizada, não dá para ser ingênuo e querer implantar algo muito disruptivo, porque vai morrer, vai ficar ali 2 meses e a galera vai estar ali, sob pressão, trabalhando da forma errada, né? Então a gente tem que olhar, cara, qual é o mínimo que dá, MVP, qual é o mínimo que dá para colocar ali para deixar a vida das pessoas melhor, né? Mesmo sem a transformação no C-Level, mesmo sem a transformação no cliente, porque às vezes o próprio cliente depois encontra, né? O cliente é complicado. Mas é isso, a minha história do Kunguma, só para fechar, a minha história do Kunguma, ele vem da admiração que eu tenho por essa galera. Eu me lembro lá em 2011, quando eu voltei, eu tinha uma listinha de compras, que era Daniel Wilde, o Luiz Cláudio Pajanello, era o Prikladnik, era o Alejandro também. Eu me lembro que o Alejandro, eu tinha muita admiração pelo Alejandro também. E, no fim, eu grudei feito carrapato. Eu fiz mais de uma vez fotos do Wilde, só para ser o primeiro, assim. O primeiro a levantar a mão, o primeiro a fazer pergunta, tipo carrapato. O Alejandro é interessante, né? Porque o Alejandro, hoje em dia, acho que ele ainda está puxando a aceleradora. Ele está à frente da história ali, da aceleradora. Tá. É um trabalho inclusiva. É um trabalho silencioso, né, cara, muitas vezes assim, mas o impacto que esse trabalho dele tem é gigantesco, sabe? Tipo, tem uma dobradinha que eu vejo muitas vezes acontecendo, que é: fiz o IF-RS e participei da aceleradora ágil. Cara, bingo, só contrata, não pensa, nem pergunta o nome. É tipo, só combina a grana e vem, entendeu? Vamos nessa. Então, tem uns movimentos, que a gente fala muito desses diversos movimentos de formação de pessoas em desenvolvimento, né? E ali tu tem uma cadência, uma consistência que já vem de bastante tempo, desde o início da Thoughtworks dentro do Tecnopuc, várias empresas se unindo, né? Essa coisa da colaboração. Na aceleradora já tem um monte de empresa que participa junto ali, né? Tem DB, tem uma galera toda ali que vem junto, né? Então, isso é legal de ver também a coisa acontecendo. Acho que o parque, né, o Tecnopuc e essa junção que foi feita ali pelo outro Jorge Aldir, Prikladnik e o Jorge Aldir daqui também. Então tem uma força, né, cara, uma potência que acho que inspirou muito outros parques tecnológicos de outras universidades também do Rio Grande do Sul, e isso pra gente é pura força, né, cara? É muito interessante, assim. Por sinal, baita registro da Thoughtworks esse aqui, que é o livrinho que conta a história toda da aceleradora. É bem legal. É bem legal. O Sicredi, eu acho que é uma das que começou a apoiar aí faz uns 2 anos. Né? Atual, eu acho que ela é atual. O Gladson tá aí. O Parzanello, tu parece aqueles alunos super aplicados. Cada vez que se fala, tu traz o livrinho ali para mostrar para a turma. É que por que tu acha que eu tenho todas essas coisas aqui? Aqui é a Barça e Britânica, mas daqui para baixo eu só puxo aqui, ó. Tem uma discussão do teu pai aí que eu sei, né? Tu ainda tem aquele apartamento só com... Dá para fotografar para fazer fundo pro resto. Com certeza, mas olha só, olha ali, ó. Tu ainda tem aquele apartamento só com livro?
Não, não tenho mais. Isso aqui é resquício. Existe Aquela aceleradora, eu me lembro, as primeiras reuniões, cara, tava o Rafael, o Mário, o Pérez, que começou a DB Server, começou eu ali, Súria, tinha a Microsoft, não era ali o pessoal Centro de ali, como é Inovação, que é? Centro de Inovação da Sim. Microsoft. Isso, Centro de Inovação. Eu acho que no início eram as três, não tinha ThoughtWorks ainda, não tinha, mas era a DB Server, a Súria e o Rafael enquanto PUC e o Centro de Inovação da Microsoft, quando começou a ideia. Mas eu participei da concepção, montei alguma coisa e não tive tempo e caí fora. Aí eu não consegui. Então, eu só na concepção, estruturação, mas eu não cheguei a acompanhar. Entendeu o Foi bem problema? legal. Entendeu o problema, formou o problema e foi. É, não, é que talvez se eu tivesse ficado, não tivesse dado certo. Ou se tu tivesse ficado, tu não teria ido fazer o movimento dos C-Levels e etc. Não aí talvez não tivesse dado certo. Eu tô sacaneando. Mas foi bem legal, eu admiro muito esse Ô projeto Jorge, aí. tem uma coisa que eu sempre tive essa admiração por ti pelo lado do escoteiro e vários links que conseguia fazer com essa coisa das dinâmicas, informação de grupo e desenvolvimento de grupos e tal. E eu acho que isso foi um grande, voltando um pouquinho da PNL, foi um grande recurso teu na tua jornada da agilidade, né? Foi uma coisa que eu acho que também e até hoje, né? Tu ficou amigo do Hoje, Miro, com amigo do certeza. Moral, Livro, deu um blog, jeito, né? workshops. Aos pouquinhos eu transformei isso em conteúdo, né? E compartilhei com a galera e tudo. E tem gente do Brasil inteiro que entra em contato comigo a partir do blog. E foi um trunfo, sim. Toda o meu background escoteiro foi um trunfo em termos de dinâmicas de grupo, em termos de ensino também. Eu, por exemplo, toda sexta-feira lá com minha turma de GP tem uma dinâmica, tem um jogo, tem uma fixação, né, de conteúdo a partir de uma dinâmica. E isso também, né, engraçado, né? Eu já várias vezes eu leio posts assim, artigos criticando também isso, né, de que jogos infantiliza. Eu já li cada coisa. E, cara, isso vai na contramão da pedagogia, né? Na contramão da educação. A educação fala que a educação, o aspecto pedagógico do jogo é inquestionável. Não é a hora do recreio, mas é um artifício, né? Uma ferramenta de trabalho. É isso aí. Porque esse virou livro também, né? Tem um livro só de jogos, né? Exato. 150 icebreakers, warm-ups e agile games. E um livro familiar, dá para dizer também, né? Sim, Teve, sim. Né? Tanto é que eu dei para chefes escoteiros conhecidos meus, eu dei para todos. O Guilherme riu do meu comentário. O Jorge se tornou a cornucópia da agilidade brasileira. Cornucópia, só. Sabe aquele símbolo mitológico de onde não para de sair abundância de coisas e coisas de riqueza e tudo. Cara, quando tu começou a produzir, não parou mais, cara. Dali para Não, era cada post era tipo assim, no mínimo 2.000 palavras, não pare enquanto não chegarem 2.000 palavras. Isso foi massa, entendeu? E acho que essa energia é importante ter, cara. Quem consegue ter, né? Então o Jorge, ele conseguiu canalizar isso daí e trouxe muita coisa legal. Tem outra coisa que eu queria comentar também do Jorge. Teve uma época que ele puxou muito evento do Guma, até em parceria com o Madison. O grande Madison. Saudoso Madison. Fizeram... Aquele período ali teve muitos eventos, assim, que a gente se orgulha, né? Eu me orgulho muito daquele período. Semana passada eu estava falando disso, tenho saudades daquele período. Sim. Porque realmente era uma questão de comunidade, assim. Os próprios Technotalks, com o início da pandemia, pararam, né? Então eu fiquei meio viúvo, assim, de eventos, né? E o Guma tem seu espaço, né? E vale a pena, assim, né? Essa nova geração, ver qual é a batida, né? Qual é a pegada que essa nova geração aí de Agile. O Caroli está longe já, né? Seguiu o seu caminho. Cada um de nós também seguiu, de certa forma, né? Cada um de nós acabou consolidando ali
sua vida acadêmica, profissional, né? Empresa. E a meninada tá aí, né? Tudo O negócio é puxar. com Jaderson, né? Quem mais que daqui que tem que puxar o Vladson, tem que puxar evento. A Daisy chegou a entrar aqui, saiu, mas a Daisy também tem um trabalho de comunicação não violenta que ela tem no dia a dia dela. No dia 12 ela vai puxar uma fala também e vai estar participando do painel também. Então é legal enxergar isso daqui. O Luiz compartilhou umas telas aí, eu vou aproveitar também, vou compartilhar aqui umas páginas que eu deixei separadas aqui e vou trazer para vocês algumas imagens. Só não sei se está indo certo, acho que está saindo mais coisa do que tinha aqui, deixa eu ver. Vocês estão vendo só uma janela do navegador? É isso? Do Guma 5 anos? É isso aí. Isso. Então foi certinho. O Zoom dá umas bloqueadas de vez em quando. Esse aqui é o nosso original blog lá da época de 2007, acho que foi, ou antes, né? Que era do XPRS. E aqui o post lá da fotinha que o Marcelo trouxe dos 5 anos, né? Fotinha clássica lá. E depois a gente teve o movimento depois, né? Esse aqui tá contigo, né, Luiz? Esse aqui tá contigo. Quando a gente fez o evento de 10 anos, fizemos um livro de recados, enfim. No de 20, talvez a gente tenha que fazer presencial e trazer esse livrinho de novo, hein? Complementar as falas ali e tal, né? Aí fizemos o evento de 10 anos, depois a gente fez um evento de 15 anos. Eu cheguei pro Esser e falei, você faz uma arte para mim aí. Aí ele desenhou em alguma folha de rascunho e falou, tipo isso? Eu falei, é isso! Eu só tirei uma foto e levei para as redes e foi o rascunho do Thiago Esser, né? Brincando com as coisas aí. E achei um outro postzinho aqui falando lá do Guma Education, né? Como é que era a estrutura da história, apresentações e tal. Isso aqui era 2010, na época que a gente estava puxando, assim, algumas atividades, assim. E me lembrei da habilidade do Luiz com tabelas em HTML, hein? Lembra disso aqui? Eu fiz na mão. Cara, HTML na mão. pior é que o Google agora ele mudou toda a tecnologia dos sites, cara, e ele tá pedindo para migrar para um outro estilo, né? Porque ele vai tirar do ar o site e fica Sim, porque olha, horrível. olha lá, olha à esquerda as linhas aí ó, da Exato, coluna. Isso é exato. HTML1, eu acho, sei lá o que é do tempo do EPA. Nós tínhamos Eu aqui, fiz né, na mão. Mas participação, olha quem é que tava ali, ó. Lusoft, Abertura, o Stephanie, Klaus. Aí aqui, tem o ó, Talks. Klaus, depois aqui Guma Esse aí foi Education. o Porto Alegre Agile Day, Esse não aqui é o foi? Agile Day 2010, né? A gente teve antes desse o Agile Weekend, né? Não, Que foi é o Agile Weekend que eu o Agile queria Weekend é falar. esse aqui, ó. Cara, esse cara aí eu só lembro quando terminou, a gente morreu, cara. A gente morreu. A gente Sábado e morreu, porque era domingo. só 3 pessoas, a Maristela se virando e veio quase 300 pessoas, não, sei lá quantas pessoas Foi vieram. 300, cara. 300 pessoas e a gente em 3 para inscrição, receber, apresentar o cara, corria para baixo no andar Uhum. e fazia. Eram três salas, né? Tu sabe quem é que teve nesse aí? David Husman. Então, a gente estava falando do Madison, né? O David Husman teve nesse. Na verdade, o David Husman ele veio. Ele estava Ele estava no que, Arles e no Arles ele em veio com a Florianópolis. gente para Porto Alegre, né? Isso, a gente trouxe ele para Porto Alegre para fazer isso, porque como ele Isso, vinha para o Arles, a gente perguntou para ele se ele estenderia e viria a Porto Alegre. Aí ele exato. veio, deve estar aí na agenda, ele fez um workshop fora de série, que É. por sinal eu não canso de repetir, gente, não só a fórmula dele, a Dude's Law, mas eu Uhum. canso de repetir o seguinte, primeira vez que eu ouvi Discovery and Delivery, essas duas palavras juntas, foi no slide dele que era Continuous Product Discovery and Delivery. Uhum. Foi 2009, foi lá. Esse aqui era o Carole palestrou aqui. Ó, linha de montagem de software como cartões na parede. E aí esse aqui foi o Agile Weekend, que foi esse evento, né? Várias salas rodando, né? Refactoring de banco de dados,
Muito inspirado no Scott Handler, que o trabalho do Fabrício, né, Guilherme? Nessa época aqui. Já tinha Pode também, essa sai da cola, né, laje. acontecendo. Esse cara aqui. Aham. O Stephens lá com a dinâmica da Tu fábrica de lembra, tu aviões. lembra o pessoal da CIA Technology, ali, tecnologia? Sim, sim, aqui, ó. O Alexandre, o Bruno e o Vili Alexandre, o contando a Willi, história deles a na Força Força Aérea. Não Aérea. podia colar post-it. Cara, era muito bom. Eles não É. podiam usar papel pardo nem post-it porque não tava nos padrões da empresa. Aí eles descolaram um carimbo com um brasão da Força Aérea e começaram a carimbar todo. Aí os caras assim, tu não pode fazer isso, esse mas tem o brasão da Força Aérea. Ah, então pode. E, e aqui teve, né? Pô, o Willi tá na. Onde é que ele tá agora? Ele Ele tava na McKinsey a tava última na vez que McKinsey, eu... né? é. O Bruno tá na BX Blue lá com. Né? E o Ale tá voltando aí, viu? O Ale esses dias voltando a bater papo aí e tal. É Ó, o legal. Bruno Pedroso ali. Eu É. odeio métodos ágeis, era tu. Essa daqui era porque eu peguei umas discussões que eu tava tendo com os haters e fiz uma palestra dedicada a eles. Relacionei vários artigos de pessoas que odiavam métodos ágeis e trouxe para o debate. Temos aqui. Carlos Fabres, puxa vida, O hein? Fabris trabalhava comigo em gestão da Olha esse aqui, qualidade. Paulo Keglevich, É. figurinha O Fabris, clássica. só para vocês terem uma ideia, o Fabris era um cara de Lean. Ele era especialista em Lean, ele dava Em consultoria em raiz, né? várias. Não, lembra eu, Daniel e o Guilherme indo fazer treinamento a Na gente foi Refap? na Refap, Refap. cara, de É a Lean, os história do Fiesta três. que eu tava contando. Eram os três embolados no fiestinho. Eu vou ter que sair, gente, perdão. Eu só queria falar uma coisa. Segura aí. Não, vai para cima um pouco aí. Mais pra cima? Aí. Essa palestra foi onde eu começo a parceria com o Rafael. Uhum. Porque esses jogos estatísticos para promoção de práticas ágeis foi a palestra que a gente levou para a Agile Pro Conference em Agile? Chicago. Isso aí. Foi a primeira palestra minha na Segue Agile daí, Conference então. Internacional. Segue daí e termina a história da Agile Brasil. E aí tu pode ir Então, embora. tá, beleza, eu vou, obrigado. Então, é interessante porque aí tem vários relatos lá. Eu vou resumir rapidamente assim, ó. A gente vai para Chicago, tá, para fazer essa palestra. Lá a gente encontra o Carolha, a gente conhece o Carolha e o Rafael começa a conversar com ele e diz, cara, vamos fazer um grande evento na PUC, que aí seria o GUMA, que era o maior grupo de usuários no Brasil, maior comunidade ágil no Brasil. O Rafael conseguia acesso à PUC e ele conseguiu o salão de aquele teatro. Ele conseguiu o teatro da PUC. Eu me lembro até hoje direitinho. Conseguiu o teatro da PUC, cabe quase 500 pessoas lá. E aí o Caroli, tô dentro, vamos embora. Eu cedo os direitos do nome, porque ele tinha criado antes o Agile Brasil no Rio de Janeiro. E tinha feito E uma aí edição topamos 2009 do fazer Rio, né? isso. Isso. Lá em Chicago também eu tive a oportunidade de acompanhar o Rafael de ir na ThoughtWorks num jantar, que foi quando decidiram que viria para o Brasil. E estava na briga entre Recife e Porto Alegre, quando decidiram vir para Porto Alegre, mas aqui, depois que decidiram aqui. Mas estava lá. Foi quando eu conheci pessoalmente o Jim Highsmith, que até hoje eu guardo, porque ele já velhinho ali conversando e tal. Luiz, E eu lembro ele dessa visita lá, o Brigadier que, manda. Eu escrevi uma redação do porquê que a TW tinha que vir para Porto Alegre. Me senti na, sei lá, em que série do colégio. Escrevo uma redação, o assunto é por que Photoworks deve vir para Porto Alegre. Foi 2009 a única coisa, e o que eu me lembro lá do Jim Highsmith, super acessível, assim, eu conversando, e ele assim, o que você faz, o que você se formou? Eu disse, engenharia elétrica. Eles, eu também sou engenheiro eletricista, meu primeiro trabalho foi como engenheiro de software, num projeto chamado Apollo. Eu disse, eu não sou desse nível, mas tudo bem. Aí eu pensei assim, será que eu pergunto para ele se realmente é mentira ou é verdade que botaram um homem na lua? Não, acho que eu vou quebrar o rapport, né, com o cara. Mas naquela época ele falou assim, ó, foi muito interessante, ele disse assim, o pessoal não entendeu que a agilidade depende de contexto, de risco, ou seja, os níveis de quanto soltar a rédea ou não, e até hoje muita gente não entende. Mas tudo bem, voltando ao ponto, aí a gente vem e eu me lembro do Rafael falando assim, turma, não sei se o Daniel lembra disso, estamos com uma lista de espera gigantesca no teatro
e deu um cancelamento de última hora e a gente consegue o centro de eventos da PUC para 1.000 É bem isso pessoas, aí. eu não É sei o bem isso aí. quê. E aí a gente, vamos, pega, que nós vamos tocar, mas não sei quanto, botamos 900 e poucas pessoas e deixamos toda a grana, deu baita lucro. Ficou tudo pro centro de eventos da Isso é PUC massa, né? que assumiu. Foi legal. É isso aí, deu um baita Esse. orgulho. Todo mundo morreu Não, fisicamente, foi mas forte. foi baita legal. Muito Gente, bom tá ver muito isso. bom aqui, mas eu tenho que preparar um negócio aqui urgentemente. Vai lá. Um grande abraço para todos, Obrigado. prazer em revê-los, eu espero revê-los. Bom, o Jorge eu vou rever semana que vem, né, Jorge? Terça-feira tem o nosso evento lá. O Sim, Cássio vai estar lá do também, quem MBA. mais vai estar lá? É, do MBA na terça, né? Falamos ao vivo lá agora. Então nos falamos ao vivo na Um terça abraço, lá. cara. Um grande abraço a todos aí. Valeu, Valeu, Luiz. obrigado Até pelas Falou, mais. recordações abraço. aí. Até mais, tchau. Esse relato ali esse evento, né, do Agile. Tinha uma série de eventos acontecendo pelo Brasil, né? Então teve, tipo, o Agile Weekend aconteceu aqui, a CIA fazia uns eventos chamados Maré de Agilidade, e em São Paulo também estavam acontecendo eventos, né? E em 2009 aconteceu o Arles, em Florianópolis. E nessa época do Arles, foi ali que eu comecei a ser o líder de patrocínios das coisas e tal, e começar a fazer pitch para a empresa, mandar cota de patrocínio e tal, e não sei o quê. E depois, na sequência do Agile Brasil, eu falei, tá, já tô com os contatinhos, vamos seguir, né? E aí seguimos, né? E fiquei 5 anos, não, 2010, 2015 foi meu último Agile Brasil participando da coordenação. Depois fui mais um ano como palestrante, depois foi longe, era Belém, eu não consegui mais. Depois parei depois a tendência era voltar em 2020 para Porto Alegre, não rolou, né? Estamos no aguardo ainda da próxima edição, né? Até nem sei se confirmou esse ano ou se vai ficar para o ano que vem. Não sei se alguém tá mais próximo ali da história. Mas é interessante ver essas conexões, né, fazendo, e essa galera toda se unir em prol de algo maior, né, que foi o que aconteceu lá no Ádio, né, 2009, e a partir dali, em 2010, a gente começa a juntar todo esse grupo para fazer as mesmas, né, coisas, assim. E eu, nesse período agora do 12 e do dia 26, a gente vai ter alguma dessas pessoas que estavam nesse início, nesse contexto nacional participando, né, no próximo evento, na próxima semana, a gente vai ter a Ceci vai estar presente, né, no evento. Depois, no dia 26, a Tereza Maciel, que teve várias questões aí também de pesquisa, ligada com pesquisa e tal, e participou bastante desses movimentos também. Então, é legal, eu consegui pegar algumas pessoas assim que viveram esse processo e hoje também seguem, né, bastante forte nessa função. Sim, eu já falei de ti desde antes aí, tu tinha saído, agora que tu voltou, já vou te pedir para falar um pouquinho. Eu tava comentando sobre, antes ali, de vários assuntos correlatos, bem dizer, que a gente vai trazendo para dentro desse jogo da agilidade, né, tanto da facilitação, da parte mais ligada com métricas, que bem dizer a gente opera também, e no teu processo muito trazendo questões de comunicação não violenta e outras histórias ali que foram aparecendo. Queria aproveita e fala um pouquinho já dá um cheirinho do que a gente vai conversar mais na semana que vem, mas já aproveita. Muito bom. Com certeza, pessoal. Boa noite. Estava aqui com o Pimpolho, que está aqui quase dormindo, fui atender ele. E vai ser esse o objetivo, a gente trazer um pouquinho o lugar dessa consciência da comunicação não violenta, fazendo um link ali, né, com o Jürgen Apelo, do Manage 3.0, também com o Josué Knivieski, do Moderno Agile, porque quando a gente fala de resultado, quando a gente fala de atingir objetivos estratégicos, o lugar da comunicação ele vem com muita potência. Como que a gente constrói esses vínculos, como que a gente gera esse engajamento? Então, faço bastante esse link, né, trazendo essa questão de humanização para dentro dos contextos corporativos, claro que muito mais do nosso contexto de agilidade, que é o contexto que eu faço parte, mas olhando para resultados, né, eu escutei ali um pouquinho da fala do Parzianello ali no início,
que fiquei bastante também confortável, porque a gente tem que pensar, né, em exponencializar, como ele diz, né, novas capacidades organizacionais, a gente sair um pouquinho, né, desse contexto de agilidade operacional. E eu fico muito feliz, assim, de trazer esse movimento, ver ele ressoando bastante, porque no início, quando a gente falava de comunicação não violenta, como se era lá no início, quando surgiu o Manage 3.0. Parecia que era uma coisa nada a ver, aquela coisa, mas isso aí é para quem gosta de humanas, né? Tinha aquela ainda, digamos, essa cultura, e muito pelo contrário, porque a comunicação não violenta, ela te exige, né, autenticidade, ela te exige estar na presença, e quando eu penso em construção de vínculo, em ambientes que realmente essas relações são pautadas em honestidade e confiança, isso é muito importante, né? E aí depois o segundo momento também ali de fala, que é um momento também que a gente conversou ali no nosso grupo, é sobre o Abril Azul, né? Então esse mês, no dia 2, que passou o final de semana ali, foi o mês de conscientização de autismo, e é um lugar também que eu falo, por ser mãe atípica, né? Eu sou mãe do Valentim aqui de 5 anos, que está dentro do espectro do autismo com TDAH, e assim como ele, a gente tem muitos colegas, a gente tem muitos profissionais dentro desse recorte, e hoje, muitas vezes, será que nós, como sujeito profissionais, nós estamos preparados para poder lidar, para poder entender esses lugares de partida? Porque muitas vezes, se eu tenho desconhecimento, eu posso ir no meu campo de julgamento e entender que esse colega, ele é isolado, ele é introspectivo, e o que muitas vezes a gente faz é não buscar essa construção de vínculo, e a gente não dá a condição desse profissional pertencer, né? Então, eu sigo inconformada também, né? Acabei indo um pouco por esse lado, porque eu digo, hoje o Valente tem 5 anos, mas amanhã ele vai estar no contexto, né, de tecnologias, ou ele é apaixonado por games, né? Então, a gente já puxa um pouquinho ele, né? Mas eu quero muito que a gente construa, assim, ambientes diversos, realmente, mas e que isso seja uma prática. E eu fico muito feliz, assim, recentemente eu estou ali no Sicredi faz 3 meses, e me chamou muita atenção, me deixou muito feliz chegar numa empresa que tem uma política de inclusão. Que existe isso, porque eu digo assim, que é um lugar que ainda não é uma realidade, mas nós, como os agilistas ou como agentes de transformação, a gente também tem que entregar contribuições a níveis sociais, né? E não só olhar realmente para contexto de produto, que é importante, mas a gente pensa muito além, né? Então, as minhas contribuições vão muito nessa linha e vou ficar disponível também, se alguém quiser conhecer uma pauta diferente, olha, Deise, aborda mais esse lugar, a gente vai bater um bate-papo aí bem interativo, né? E deu para ver que eu falo bastante, né? Eu não falo, mas quando muito falo... legal, muito legal. Esse dia de hoje, que a gente está em poucas pessoas, a ideia é ficar mais nessa sala principal, mas provavelmente no dia 12, tem várias pessoas que já me disseram que vão vir aparecer no dia 12 e no 26 mais, então provavelmente a gente vai usar o recurso dos breakout rooms e fazer salas menores, poder trocar uma ideia, e é muito legal desse poder compartilhar contigo, tanto nesse contexto desse evento, como dentro da colaboração dentro do GUM ali, que é sempre bem importante e legal te ler, quando a gente está ali nas conversas ali. Muito bom. Tô por aqui. Muito massa. E eu queria seguir aqui, a gente tem 15 minutinhos mais aqui para fechar. Eu queria trazer 2 perguntas aqui, nem sei se estavam preparados para isso, mas eu queria ouvir o Cássio no seguinte contexto, Cássio, se tu quiser falar um pouquinho, né? Vamos lá. Até para dar uma resposta ao Parzanello sobre essa coisa de que dar aula não é trabalhar, né? Mas poxa vida. Mas eu queria que tu trouxesse esse papel que tu tem tido dentro da academia, desse professor líder técnico, como é que chama esse... Construiu um papel diferenciado que eu vejo aparecendo em outros momentos, assim, que eu vejo aparecendo, num curso diferente e trazendo a parte prática para a galera desde muito cedo, trazendo a prática do dia a dia. Como é que foi para ti viver esse... O mais legal é que tem que ficar bem claro que foi a agilidade que nos trouxe aqui, né? Isso é muito legal, porque quando a academia olha para a gente, né, para ser esse instrumento dessa mudança pedagógica aqui, ela olhou para um profissional de mercado, né? Ela não foi buscar um acadêmico. Isso, então, primeiro vamos dar, que a gente vive dizendo a educação não se mexe, a educação é mais lenta. Aqui foi um contra-exemplo disso, né? Porque ela olha e vê, a gente está preparando para o mercado, então a gente tem que olhar para o mercado, tá? Então isso foi muito legal. E claro, eu como agilista também há muito tempo, né? E agilista na parte técnica, né? Que fique bem claro, eu não sou um mestre Jedi Scrum Master, né? Como Jorge Audi.
Eu sempre fui o cara da arquitetura de software, engenheiro de software. Eu acredito em XP, como é que é, né, Wilde? A gente acredita em teste, né? A gente acredita que tem que fazer teste. Esse negócio de não ter teste não existe. Então, vamos lá. Mas isso é fato. Ela olhou para a academia e hoje a gente está formando profissional, futuro profissional, né? E outros nem é tão futuro, né? Porque o meu aluno aqui no primeiro, segundo semestre, vocês sabem como é que está o mercado, né? O cara já está indo para o mercado. Então, quanto antes mais ele tem essa experiência, que é o que o nosso curso de Engenharia de Software está propondo, né? Antecipar essa experiência dele o mais rápido possível e trabalhando com hard skill e soft skill. Gente, olha só a palavra que eu usei, soft skill. Soft skill é agilidade, né? É pessoas, a gente trabalha isso direto. Então, todo esse métier que, quando foi falado, né, o Jorge ali usa o toolbox, né? Olha só, é a nossa caixa de ferramenta. Tudo nosso no mundo ágil é caixa de ferramenta, né? O Lacerda falou ali, gente, a gente tem que olhar lá, pô, não existe método, desenvolver software hoje em dia sem agilidade de todos os métodos, né? Então, eu vou fazer uso de ferramentas do XP, de cerimônia do Scrum. Qual é o barato daqui? O barato é que meu aluno lá do segundo, terceiro semestre, o cara com 18 anos, né, que ainda não viu que era, que ele acha que jogar computador é fazer software. Tem esse ledo engano, né? Tem que lembrar que jogar computador não é fazer software. Então, e ele começa, tá aqui, ó, tem uma cerimônia ágil. É muito engraçado, porque a gente é transformador, né? Então, por exemplo, todo mundo aqui faz daily, né? Quem trabalha. E como é que aluno faz? A gente até cunhou um nomezinho aqui, aula meeting. Então, a gente tem aulas meetings, né? E é baseado em quê? É uma daily, só que é realizada 2 ou 3 vezes por semana. E aí o aluno já tá ali, né? Tá respirando esse processo agile. E, de novo, soft skill. E olha só o conforto do lar da academia, né? O cara pode errar quantas vezes quiser. A gente está ensinando isso para ele. Ó, tu tá no conforto educativo aqui. Tu vai errar e não vai ser julgado por isso. Tu vai aprender com isso. Não é o mundo ideal, gente, né? Então, a gente está criando personagens que vão estar super adaptados a esse meio que a gente acredita há muitos anos, né? Nós aqui, o Pazanello não está aqui, mas eu me lembro de uma frase dele que logo que eu comecei a conviver, eu acho que o Wilt também falou isso comigo. Gente, vender método ágil para vocês é fácil, né? Nós somos do Guma, quem é que não vai acreditar? O difícil é evangelizar os CEOs lá 15 anos atrás, né? Como é que nós vamos evangelizar esses caras? Eu estou fazendo isso desde o segundo semestre dos meus alunos. Isso é muito legal porque eles estão vendo técnica, né? Eles não estão vendo só aquela coisa dura, crua, de ler livro, ler artigo e ter que transformar aquilo em ensino. O ensino está ali no dia a dia. Estou desenvolvendo software real para clientes reais. Isso é bom frisar também, né? A gente faz para clientes, para pessoas. Então, desde o segundo semestre lá, ele está em contato direto com o cliente real, com problemas reais, se encantando. Quem é que falou? Eu acho que foi o Lacerda, né? Se encantando pelo problema. Vamos lá, o problema estamos se encantando com ele para propor soluções. E nada disso só dizendo. Estou no Guma aqui, né? Estou participando. Nunca fui um coordenador, mas sempre tive junto. E a agilidade que nos levou a isso. E se tu permite, Wilde, só mais um recadinho. Manda, claro. Né? Esse que você fala também é o diretor adjunto de grupos de usuários atualmente da Sucesso. Então, fico muito feliz. Importantíssimo, importantíssimo. Eu não te dei parabéns por isso. Eu vi a notícia e não te dei parabéns. Parabéns. Fico muito feliz em estar com mais essa aí para a gente fazer. O Guma nem tem muito o que dizer, né? A gente sempre trabalhou, né? Não é. Esse aqui junto com o de teste lá, são os grupos de usuários exemplos. O Jadson está precisando de uma... Ô, Jadson, tem que fazer mais evento, Jadson. Ô, Jadson, tu já confirmou a tua presença lá no meu almoço no sábado, Jadson? Tem que confirmar lá. Vou pagar para ti, cara. Vou pagar para ti. Então tá, mas dado o recado, de novo, tudo que precisarem com a gente aí, a Sucesso, vocês sabem, né? A gente está aí para fazer todo mundo potencializar os seus recursos. Muito bom, cara. Tem uma frase que tu falou, né, cara, de como é que a gente convence, né, às vezes as empresas a utilizar. E eu acho que o Edu Bobsin tem várias histórias, né, dos diferentes papéis que ele viveu na vida dele, tanto como CTO, como consultor, como dev, trabalhou com infra, não sei o que lá, e agora, sei lá que nome bonito que tu tá usando agora no teu LinkedIn.
Mas eu queria que tu tentasse... Porque não foi um caminho linear. Tu fez vários, né, movimentos e tal, e o que isso te moldou profissionalmente, sei lá? Como é que tu te entende, assim, crescendo em grandes skills, assim, desse negócio? Porque eu te vejo um perfil meio parecido comigo com o do Lacerda, assim, que a gente nunca deixou nada para trás, a gente foi indo e tipo, vamos indo, meio contrário à palestra do Klaus, Guilherme, vou te dizer lá, que ele dizia que não tinha que deixar a mochila mais leve, né? A gente foi acumulando papéis e não soltou o negócio, assim, eu queria te ouvir um pouco aí nesse Inclusive, histórico. trabalhamos junto, eu e o Bob, sim, também. Sim. Isso aí. É bom, saudade. Esses dias passei lá no tribunal, encontrei a Carolina, falei com ela ali. Mas olha, bela pergunta, Daniel. Eu sempre... Uma coisa como o Jorge falou ali também, né? E o Lacerda também, a gente pega esses conceitos, pega essas coisas, tudo isso agrega no nosso centro de utilidades, a maneira como a gente enxerga, a gente passa a ter experiência de perspectivas diferentes. Então, eu circulei entre grandes empresas multinacionais, consultoria americana e startup, coisa assim também, empresas menores. Isso faz com que a gente veja, tanto no momento onde a gente tem que fazer tudo, né, e não tem dinheiro, não tem recurso, ou até assim, tem desde café de graça é o mínimo, né? Então tem recurso tranquilo para trabalhar com as coisas, mas é sentir a dor um pouco das outras posições, né? Ajuda a gente a exercitar empatia também, no momento que a gente sabe o que é ter um problema de infraestrutura, o que é numa equipe ou na outra, é de feature para cliente ou é de plataforma, ou é como gerente, ou é como, sei lá, qualquer outro ponto como arquiteto, e passando por N abordagens. Então, para mim, eu acho assim, isso ajuda a gente a construir a ficar mais adaptável, né? A exercitar essa empatia, que eu acho essa é muito interessante, a gente saber realmente o que se passa do outro lado e não só na nossa posição. E além de a gente não é mais difícil de passar a gente para trás também, né? A gente entende um pouquinho de cada coisa. Acho esse um resuminho assim, acho que isso é interessante. Porque essa coisa do viver os diferentes papéis é uma parada legal, porque tipo assim, às vezes tu tá numa posição num time e tem uma pessoa te gerindo e tu sabe o que tá passando na cabeça daquela pessoa ali, tipo, cara, E é interessante, né? Isso principalmente, poxa, na verdade não só sabe o que está passando na cabeça dele, mas às vezes sabe como fazer o trabalho dele, né? Mas a gente tem que respeitar certas coisas, né? Sim. E justamente isso, como falasse também um pouco de mudança dos ambientes e tal, tem que saber como fazer as intervenções da maneira mais adequada para gerar o efeito desejado e ter menos conflito, né? Sim. Então tinha um dia que eu vi um negócio, agora me lembrei disso, que era como gerenciar seu chefe. Não lembro se era um livro, se era um artigo, uma coisa assim. Isso me chamou a atenção. Boa referência. Depois tu achar aí, manda que Putz, eu vou que era justamente isso, como gerenciar seu chefe. Isso é um ponto que que eu até estava pensando. Pois pena que o Parzianello saiu, mas legal que o Jorge traz isso e o Cássio trouxe também do pessoal, mas eu vejo, eu cada vez mais tenho me convencido de que o grande desafio, né, é muito legal o trabalho do Parzianello de começar a trazer esse level para isso, para aspectos de agilidade, porque eu acho que, às vezes, a minha impressão é de que quando o profissional vira gerente, ele entra num outro domínio de conhecimento e ele congela. Porque quando a gente é técnico, a gente tem que estar sempre correndo atrás da máquina. Chegou-se num momento hoje, tá? Eu acho interessante a gente viver isso, porque
não era a realidade 20, 25 anos atrás, mas é muito a realidade hoje. A gente não consegue aprender o que está tecnicamente, o que está saindo, né? Toda semana tem muita novidade. Mas quando o cara assume uma posição de gestor, ele diz, legal, agora eu posso respirar disso e não vou precisar tanto correr atrás da máquina. E essa é a minha leitura, né, a minha observação. E aí entra um grande engano, porque esse cara deveria continuar aprendendo tanto quanto, e tem muita novidade em termos de gestão, né? Talvez não no mesmo ritmo frenético da tecnologia, né? Porque esse é um outro domínio que entra em humanas, mas tem coisa. Então, como é que a gente faz esses gestores, e principalmente se levam, onde os caras já estão mais afastados de uma área técnica um tempo, ou desse ritmo de aprendizado, mas como é que a gente faz esse pessoal abrir o olho para alguma coisa, para perspectivas diferentes? Na verdade, isso não tem que abrir, não tem que fazer curso ou coisa assim, que eu ainda acho fantástico. E eu me lembro, eu estava falando hoje mesmo com um conhecido, lembrando que há um tempo eu estava fazendo a implantação, há mais de 15 anos, eu estava fazendo a implantação de Project Server, uma multinacional aí, né, do EPM, e eu estava ensinando gerentes de projeto a gerenciarem melhor seus projetos, algumas questões, porque eles ficavam muito num padrão de trabalho. E aí me caiu a ficha, acho que foi das primeiras vezes que me caiu a ficha, que o quanto esse pessoal busca aprender algumas técnicas. Então, eu acho que isso é um desafio interessante. Então, justamente trazendo o gancho, né, da tua colocação, a gente começa a ver um monte de coisa diferente e ver assim, puxa, mas o gestor também tem que entrar numa onda dessa. Pô, esse cara podia fazer isso também. Podia estar trabalhando de uma forma diferente. E aí, quando a gente traz para agilidade, né, parece que assim entra esse cara dizendo, legal, pessoal, ó, aqui para baixo tem um Scrum Master ou um Ágil, um Coach Master, qualquer coisa, e aí vocês fazem os quadros de vocês e, no fim, entrega. E cria um abismo, né, um distanciamento entre isso. Né? Então, a grande questão é como é que a gente traz isso e aproxima essa gente, porque também minhas observações eu tenho visto como é que isso acontece. E muitas vezes o time fica nesse esforço bottom-up, os times querem um gerentezinho, um gerente de projeto ou qualquer coisa de primeira linha, um tech lead, ele entende isso aí, mas depois para cima parece que está uma desconexão grande com o business. Eu acho que o movimento do Parzanello tenta lidar um pouco com isso, né? Que é trazer essa camada de business ownership, né? Mas eu concordo contigo, cara. Ontem eu tava trocando ideia com o Alex, até ele botou um comentário ali que fazer jogo não é nada ágil, porque ele trabalha numa empresa de jogos. Então... Onde é que trabalha, Alex? Tá no Canadá. Aquiles, tá no Canadá. Tá no Canadá. Legal. E aí ele, enfim, ele tem as histórias dele lá, dá pra fazer um evento só disso até, hein, Alex? Mas esse lance, cara, da galera de gestão, para mim tem movimentos assim de o que a Daisy estava trazendo, né, da comunicação não violenta, é uma questão que muita gente nunca vai prestar atenção nisso e vai operar de forma diferente. A conexão que se tem, por exemplo, com questões ligadas à vulnerabilidade, pegando lá Brené Brown, coisa do tipo, né? Porque a gente vem de uma geração, né, que a resiliência é tomar porrada e seguir em frente. Essa é Isso, principalmente quem pegou aqui final de geração X. Né? Então a nós gente aqui vinha nesse mundo, tipo, vai lá, tem que ser forte, não sei o quê e tal. E, tipo, não, cara, não precisava ser forte. Ajudou, cara, é só alavanca, é outro jeito, né? E a gente indo na força bruta, né? No wrestling, não precisava, né? Mas eu te digo que eu vejo alguns movimentos aparecendo pelo mundo que estão fazendo essas pessoas de alta gestão começar a pensar diferente, né? Um que eu tenho
estudado mais, assim, ultimamente, é das chamadas B Corps, né? As empresas B, que traz uma visão de empresas que fazem bem para o mundo, vamos chamar assim. E aí tem um mecanismo de gestão, de transparência, de colaboração, que tem muita coisa dos valores ágeis ali dentro dessa estrutura de funcionamento, que tu começa a ver aparecendo em alguns lugares, assim. E eu me esqueci do nome da empresa agora, mas quando o Simon Sinek fala do Start with Why, empresas de propósito, etc e tal, tem uma empresa que ele usa como âncora e referência, e agora eu me esqueci do nome da empresa. Eu vou achar o nome da empresa e eu boto no link pra gente. Ele falava muito dos Marine Corps, ou dos SEALs, é uma divisão dessas. Não, mas eu tenho uma Tá, empresa, tem uma tem uma empresa mesmo, também. tem uma empresa que tem um cara que é o cara que ele entende que dali o Golden Circle vem, assim, e esse cara consegue fazer as coisas acontecer, tipo assim, ele usa o exemplo do Airbnb, não sei se... Não, é uma empresa bem desconhecida, assim, cara. É uma empresa grande, mas é uma empresa meio desconhecida, assim, do mundo, assim. E o cara trabalha todos esses conceitos de transparência. Depois eu fui buscar sobre essa empresa e tem um monte de material sobre essa empresa, assim, em outros canais, assim, falando de administração, né? E aí a gente vai vendo que inovação em gestão é uma coisa que é deixada de lado. Então, por exemplo, tem autores como o Gary Hamel, que é um dos caras que trabalha com inovação em gestão. É uma coisa meio... Mas sabe, eu acho que não é nem ainda na inovação, sabe? Às vezes para seguir uma tendência, também? sabe? Para seguir até um próprio movimento do mundo, né? Da situação, do contexto atual. A T bimodal foi um exemplo. Foi uma tentativa de fazer os caras seguirem uma tendência. Mas é que nem aquela coisa assim, Gartner, né? Como é que o Gartner vai conseguir conectar com alguma coisa que está num patamar e trazer alguma novidade? Então, daqui a pouco... Quer ver um lance essa semana que eu tava... Não foi essa semana, foi terça passada. Faz uma semana. Eu estava assistindo uma palestra e a pessoa estava trazendo... Ela estava querendo dizer a importância de gerentes de projeto. Ela estava querendo fazer isso. E aí ela trouxe o projeto Oxygen, do Google, que é um projeto que o Google fez, aonde ele trouxe a importância dos gestores, né? A importância dos gestores. Mas no contexto a pessoa estava falando de gerente de projeto, mas estava falando de gestores em geral. E aí eu falei, malandrinha, porque ela esqueceu que depois do projeto Oxygen teve o projeto Aristóteles, onde se descobriu que tanto faz ter gerente ou não. O que dependia mesmo, que era importante, era a segurança psicológica. Mas sabe, tem isso, tem essa questão de gestores, tudo, mas o que precisa não é menos gestores, mais gestores, mas é mais liderança. É bem assim. É mais liderança. Então, algumas questões de organograma, elas vão acabar fazendo menos diferença se tiver mais liderança. Perfeito. Mas, só para não perder o gancho, também acho um movimento interessante disso, que ajuda a trazer e fazer um pouco dessa conexão, é uma perspectiva mais de produto, migrar de projeto para produto. Ter a perspectiva de produto, sabendo que não é eu entreguei, pronto, fechou, vamos para o próximo, não. Aquilo se sustenta, aquilo tem ciclo interessados, usuários. Isso, o ciclo. Porque o ciclo de construção é uma coisa, aquele está ali, eu vou entregar, fazer alguma coisa. Mas quando eu olho para o produto, justamente isso, eu tenho toda uma concepção, toda uma proposta, toda uma criação de hipótese de negócio ainda. Porque quando eu falo de projeto, é assim, legal, chegou para mim, eu tiro o pedido, faço e pronto, próximo. E tem essa desconexão, até de propósito. Agora, quando a gente fala de produto, e aí para mim é um movimento que eu acho que é muito mais interessante, que é interessante nesse ponto, porque ajuda a aproximar e é mais próximo para colar o business em toda essa questão, né, de trazer uma hipótese de negócio e que ela passa por tecnologia, por desenvolvimento e volta para entregar para alguém. Então, esse é um ponto que aproxima mais e está ligado com a linguagem de uma gestão intermediária e alta. E, Bobson, até só corroborando com o que tu está falando aí, de repente, pessoas que são técnicas e foram alçadas para domínios de negócio, onde é todo um outro contexto. Se a gente for pegar, tem muita literatura boa e da antiga que poderia ajudar nesse processo de entendimento. Posso citar alguns aqui. Russell Ackoff,
Peter Perfeito. Senge, o Drucker, enfim, tem um monte de... Esses caras mais da antiga. atemporais até, né? Sim. Atemporais, quase. Donella Meadows, se a gente for falar Sim, dele. mas aí é um ponto interessante, né? Que também é outro negócio. Tem uma desconexão onde também percebe que o gerente, quando chega num ponto, ele gerencia expectativa, gerencia risco, e às vezes gerencia pessoas, mas ele se esquece de gerenciar o jogo, Sim, a regra do jogo, é muito o silos, sistema. Isso. Então, assim, cara, falando de Russell Ackoff e Donella Meadows fica legal. Como é que eu posso ajudar a entender o que as pessoas fazem, ajudar a melhorar o trabalho das pessoas, tá? Sem ter que gerenciar as pessoas? E aí é um ponto que também essa gestão intermediária desconecta, não entende. Dizendo, legal, será que a gente pode trabalhar com processo? Aí parece que o processo ou delega para baixo, ou delega para um lado, ou delega para algum. Então, assim, cara, onde eu quero é que entregue. Me lembrou o Sandler, da gestão por omissão. Isso aí, exato. Então, fica uma gestão por omissão, não que se omita por completo, mas se omite nesse aspecto do processo, né? De controlar o processo. Então, e aí eu convido e faço uma pergunta aqui: quantas retrospectivas e tal se busca melhorar, como o gerente participa, né? E se busca melhorar o processo em si, no geral, né? Ou melhor, perdão, isso aí às vezes se busca, mas quantas vezes se olha algum número, né? Se olha algum número dizendo, olha, aqui estão os nossos resultados, aqui como é que a gente faz, traz fatos, né, nesse sentido, né? Traz uma estatística, que é gerenciar um negócio, que é gerenciar um time, uma divisão, uma área, né? Então, às vezes, a retrospectiva, ela não... Então, fica desconexo, vira aquela coisa de time, ou como é que a gente melhora isso, né? Tem que trazer um pouco, conectar a gestão de novo com o processo. Interessante. Quer falar aí, Cássio? Não, eu ia dizer, tem tudo a ver quando o Bob Sim começou, né, que quanto eu estudei, né, quanto eu não parei no tempo, e é isso eu parei de praticar, né. Então, eu fui para a parte de gestão e não me especializei em outras técnicas e outras coisas que poderiam estar me abrindo os olhos para fazer isso mesmo, né. Acho que conecta com o que o Bob Sim começou a falar, né, que eu não busquei tanto quanto eu parei de buscar, né? Não é nem que eu não trabalhe, que eu não me especialize, mas talvez eu parei de buscar coisas novas, né? Que na área técnica não para nunca, né? Porque se tu parar, tu para mesmo, né? Não tem parar, né? Mas se tu não descobrir o novo framework que tá saindo, tu já era. Eu entendo o movimento também, tem uma coisa, viu, Cássio? Assim, ó, o gestor é um cara que vai ser mais ocupado, ele não vai trabalhar só 8 horas, né? Vai trabalhar mais. O cara vai não, o peso da responsabilidade é outro, né? Não, o peso da responsabilidade é outro. Entra a família, filho no jogo, né? Então, o cara, a não ser que o cara seja gerente com 20, 22 anos, né? Mas então entra essas coisas, e aí eu entendo o movimento, né? Mas mesmo assim, tem que ter um espacinho em algum momento para o gestor, também não no ritmo frenético da tecnologia, mas no ritmo das humanas estar de olho em alguma coisa, para poder dizer assim, poxa, eu não posso passar a gerir por omissão, né, que nem o Daniel falou ali, dizer assim, poxa, como é que eu posso melhorar a forma de eu fazer o meu trabalho, de eu gerir o que me cabe, né, minha responsabilidade. De alguma forma, isso vem se apresentando no mercado, tá? Eu, com os clientes da DB, que são grandes, né, empresas do porte que vocês estão acostumados, as empresas vêm se esforçando em criar uma agenda de desenvolvimento, de liderança. Eu estou agora com a Randon há mais de ano, o próprio Sicredi, e aí você citaste o Gartner, né? O Gartner tem um papel decisivo para tudo o que nós somos hoje, né? Porque lá de 2012, tanto com o modelo da TI bimodal, que parece incrível, mas na Fortune 500 tinha uma resistência muito grande à adoção do Agile. As grandes empresas sempre tiveram um certo receio, um certo medo em agora nós vamos ser ágeis, né?
Então, a TI bimodal ajudou muito na introdução e no começo de uma revolução silenciosa, e no mesmo ano o Gartner ajudou e é um grande protagonista, né, do modelo de combinação ali do Lean Startup com Design Thinking, do Lean UX, do Agile, depois entrou o Growth Hacking, que também as grandes elas ficavam alheias a muito do que acontecia, e aí com pressão do próprio mercado, Open Innovation e tudo, as grandes começaram a preparar suas lideranças, né, e não só as lideranças que lidam, né, com a startup, que lidam com as equipes, mas também C-level, né, em preparação, formação, desenvolvimento. Eu tenho visto muito isso. Não, é legal. Isso sim, isso tem acontecido, tá? Justamente por alguns trabalhos nessa linha, esses movimentos. Legal, Jorge. Mas às vezes eu me refiro, claro, vai ter sempre organizações mais para trás, e que às vezes ainda apostam em desenvolvimento de gestão, mas fica naquela coisa assim, resolução de conflitos, código de ética, né, compliance, aquela coisa que ainda descola, né, diz assim, mas não é exatamente como gerir melhor o trabalho, né, ou uma técnica nova. Às vezes fica tirando tanto para trás, um atraso, que fica um... Eu te entendo. Por exemplo, usar isso como, né, pensamento sistêmico, sabe? Pensamento sistêmico, como o Daniel falou ali, o Lacerda falou das referências, ou o desenvolvimento orientado a produto, ou coisas nessa linha, né? Por exemplo. Porque muda a lógica de pensamento, né? Exato, esse é o ponto. Muda a perspectiva e a lógica de pensamento. Ou com Lean, né, aspectos de Lean, também muda a perspectiva de pensamento. Trazendo uma questão que o Cássio trouxe, né? Eu vou te dizer, Cássio, os meus estudos ligados com gestão, ele é para trás, ele não é para frente. Essa que é a parte doida, assim, cara. Porque tava tudo lá escrito, a gente não leu. Então, por exemplo, a gente bate palma pro Joshua Krievski falando do safety, falando de segurança psicológica. Cara, o Damien já dizia, elimine o medo. Sim. Então, é doido, cara. Tipo, sabe? E tem uma palestra da Donella Meadows de 92 falando sobre sistemas, sustentabilidade de sistemas e reabastecimento contínuo, coisa do tipo. Ela falava de pescaria. Mas, cara, se a gente conseguisse operar nesse tipo de modelo, a gente seria muito melhor, sabe? Então tem umas coisas assim que eu fico abismado, assim, tipo, caramba, onde é que tava isso aqui, cara, que eu não olhei para esse negócio? Ô, Daniel, é que, sabe como é que é? Nós somos uma ciência nova, né? Ela vai, daqui a um século, daí a gente começa a virar sério, né? Então, não, brincadeiras à parte, mas tá certo, né? Tudo já foi dito antes, tem um filósofo, Renato Russo, sempre disse isso. Isso já foi dito antes, né? Então, é brabo, cara. Mas a gente não... É natural do ser humano não acreditar na primeira vez, né? Então, tu tem que reforçar, não adianta. Mas viu, Cássio, legal também do Renato Russo, né? Tem aquela que... como é que ele dizia? Que a gente acha que os pais não nos entendem, mas a gente que não entende nossos pais. Depois que a gente chega nessa e diz assim, cara, esses caras há 20, 30, 40, 50 anos... que o Demi já dizia isso aí, né? A gente que não entendia esses caras antes. Perfeito, agora a gente está parando para ler e entender. Mas é a nossa ciência, né? É a maturidade, né? A gente pode falar o que quiser, mas é a maturidade. Tem coisas lá que com 20 anos tu não vai aceitar. Não adianta. Com 35 que tu, era verdade. Não adianta. Tomou choque, tanto choque que tomou, né? Pessoal, agora que eu olhei a hora que eu já tô... Ô, Daniel... E aí? Só ia comentar que tem um post-it aqui que eu deixo do meu lado, aqui no meu quadrinho, assim como os guris têm os quadrinhos deles, aqui eu tenho o meu, que eu anotei coisas da quinta disciplina, que para mim eu sempre volto ali no trabalho do Peter Sen, pensamento sistêmico, domínio pessoal, que tem a ver com proficiência, modelos mentais, questão de pressupostos, generalizações, abstração, construção de uma visão compartilhada, ou seja, liderança, que a gente acabou falando, e aprendizagem em equipe, que vem a ser o quê? Gestão do conhecimento. Muito bom. Então, cara, isso aqui já estava lá há muito tempo, é bem isso, é voltar a entender
é olhar com outros olhos, né? Sim. Muito bom. A gente fala tanto de gestão à vista, Mieruká e tal, mas é olhar com outros olhos, olhos de entendimento, né? Isso é então, muito isso bom. Que é bacana, assim, quando a gente... Vou deixar uma curiosidade aqui, quando eu fui para Chicago palestrar no Away Day da TW em 2009, eu fui numa loja e comprei uma bola de beisebol do Cubs. Nunca mais ganhou nada. Coitado do Cubs. Mas teve um exercício que eu fiz, cara, certa vez, uma pessoa chamada Marcelo Lacroix, que é um dos caras que eu bato palma para ele sempre, assim, e ele me indicou esse livro aqui, ó, chama Leadership and Self-Deception. E cara, é um livro malucão, meu. Assim, quem gosta de audiolivros, audiobooks, o audiobook desse livro aqui, ele é tratado como se fosse uma novela, assim, como se fosse um romance. Então tem as personagens e tal, porque é meio Goldratt, assim, a estrutura desse livro, assim. Então é uma história e tal, e a história vai acontecendo e tu tá ali, né? E como o Cássio trouxe a questão do desenvolvimento da fase da gestão, mas eu acho que a gente está se ligando, e o Cássio falou a coisa das soft skills, mas o quanto que a gente está se ligando do nosso próprio desenvolvimento, entendeu? Cara, eu fiz o caminho todo da PNL para tentar me descobrir mais, depois em 2014 eu descobri CNV, aí fui para esse outro caminho, e enfim, hoje em dia eu tenho feito 2 sessões com a psicóloga na semana, que eu tô cavocando um monte de coisa lá para discutir, ver qual é que é. Cada um de nós acha o seu jeito, né, de se explorar e aprender mais sobre si mesmo, assim. Então, acho que essa é uma coisa que é interessante, assim, de olhar, né? O quanto que a gente busca o nosso caminho de aprendizagem e a gente leva isso como uma presença. Comunidades são um excelente caminho para isso, né? A gente poder se reunir, se encontrar, achar pessoas que estão com esses mesmos interesses e poder conectar com essas pessoas do jeito que tiver disponibilidade, né? Uma conversa, um painel e outras coisas. Foi assim que nasceu o Guma, né? E foi assim que nasceu o Guma, juntando galeras e vamos lá, vamos juntando, vamos trocando ideia, vamos trazer. Até evento de safe a gente fez, cara, entendeu? Então dá para dizer que é um grupo, é sério, eu ajudei a organizar o evento sobre safe. Então, é isso. Agregador, tipo, vamos falar, meu, fala aí, meu, que experiência vocês estão tendo, como é que tá rolando e tal e tudo mais. Então, é importante a gente trazer esses momentos e movimentos, assim, né? Então, tá tudo contigo, Jaderson. The next generation. A base tu tem, cara. Tu vem de engenharia de produção, cara. Tá tudo em casa, meu. Tá tudo tranquilo, entendeu? É barbada, Jackson. É sempre barbada. Tranquilo. Tá no mudo. Mas, ó, tu tem que ir nesse almoço do Cássio. Depois tá sem som. Depois dá uma conectada no Cássio aí pra tu fazer esse papo aí. Muito bom. Pessoas, estamos encerrando aqui. Eu queria palavras finais de vocês aí pra gente encerrar. Alguma dica? Quiser aproveitar algum jabá, algum livro novo aí, ou de não? Quer falar dos velhos? Eu queria só contribuir ali na questão do... A gente leu, a gente viu, mas precisa de tempo, né? Isso a gente fala muito em retrospectiva, né? Às vezes a gente abandona uma técnica porque a gente não tá maduro ainda o suficiente, a gente ainda não está em condições de entender. Então, dali a 2, 3, 4 iterações, a gente volta a tentar e dá certo, bomba, e etc. Né? Não, tem as leis de Lehman, né? Que é junto com a lei de Moore, e já falava em produto, já falava em manutenção e sustentação, porque senão caduca, né? Senão o software morre, ele caduca e morre. Outra referência dessas antigas que todo mundo tinha que ler. Legal por trazer, Jorge. Mas eu gostei da abordagem do Cássio, porque realmente é uma ciência nova, né? Nós estamos falando aí de menos de um século, bem menos de um século, né? Tem muita estrada pela frente, mas é instigante. Muito bom. Guilherme, alguma... Eu só queria agradecer. Eu acho que esse é um momento não mostrou nenhum livro hoje, Guilherme. Mostra um livro, hein? 2. Que tu pediu. Hábitos não podem ser deixados de lado. Hábitos não podem ser deixados de lado, assim, Lacerda. O Daniel,
a gente foi dar um curso lá, acho que eu mostrei uns 70 livros para a turma. Eu tinha todos, eu contabilizei 30 mil reais na mesa do Guilherme, foi mais ou menos Aqui, isso. Tá, vou mostrar só os 2 últimos, tá? Ó, Clean, o último do Uncle Bob. E tá lendo? Zanato. E tá lendo? Olha os post-it ali. Ah, tá aqui, tá tudo marcadinho. E tem um outro que eu tô lendo também, que é da série do Uncle Bob, que é do Mark Seaman, que é o Code That Fits in Your Head. Statistics for Software Engineering. São coisas que eu curto também. Na real, a parte que eu curto mesmo é a parte de qualidade de código, essa parte de refatoração, evolução, manutenção. É uma área que eu gosto bastante de estudar, estou sempre lendo, sempre me envolvendo com coisas relacionadas... É o que é legal, né, ô Lacerda? É o que é legal de verdade, né? Esse negócio aí de gestão e pá, não... Não, brincadeira. Sabe o que é o mais maluco? É que cada coisa que tu vai conhecendo, tu vai te apaixonando. Tu vai te apaixonando, e é exatamente isso que o Bob Sim falou. Tu tem que te permitir aprender. Eu era um cara extremamente técnico, que eu não conseguia nem trocar 2 palavras com outras pessoas mais de negócio, por exemplo. E aí eu tive que entender que não adiantava eu querer falar de refatoração com um cara que é diretor. É outro modelo mental, é outra coisa que ele quer ouvir. Então, isso tudo são experiências que tu vai agregando, né? Vai lidando com... Eu também trabalhei em indústria, nada a ver com TI, o Daniel sabe aí, a gente trabalhou com um grupo calçadista aí forte, onde eu trabalhei com Nike, com Reebok, com Adidas, com várias marcas aí, onde os caras usam agilidade. A gente acabou definindo um método de desenvolvimento de produto para desenvolver tênis. Então, isso é muito louco. Lacerda, eu costumo dizer, a melhor experiência, né? Eu sou contador, né, cara? Eu sou contador, sabe? Não é técnico contábil, formado lá, ciências contábeis. Sim. O que isso tem a ver, né? Se tu olhar para o espaço, pô, tem tudo a ver, né? É números, DRT, balanço. Isso tudo abre a tua mente, assim, como tu falou, o modelo mental de experiência é maravilhoso, né? Nossa, e assim, ó, cada vez que a gente é mergulhado em algum cenário, é um grande momento para aprender. Falou em contabilidade. Sei lá, mais de 20 anos atrás, eu não sabia nem o que era um débito, um crédito, tive que fazer um sistema de contabilidade. Sentei do lado de um contador, que nem criança. O que é isso, o que é aquilo? Então, se a gente... Maravilha. É um aprendizado enorme. Então, assim... Eu tive um que me ajudou também, Guilherme, mas ele me trollou antes pra caramba, porque eu não sabia o que era um crédito. Normal, faz parte, né? Outra época. Mas o grande lance aqui que eu queria mesmo é agradecer a parceria aí de todos vocês. Em algum momento a gente se conectou. Eu lembro direto do Jorge, às vezes até na Argentina, quando a gente estava lá no Ágiles, lá, encontrei o Jorge em várias coisas, com o Alejandro também, um cara fantástico, gente na parrilla lá, aproveitando. Enfim, eu queria agradecer a oportunidade de conhecer vocês. Daniel virou meu amigo, sócio. Bob, sim, a gente trabalhou junto também, em vários locais, não só no TJ, depois ele foi meu professor num curso que eu era coordenador, enfim. Né? Então, cara, agradecer por esse trabalho de comunidade, o quanto isso possibilita que a gente amplie os nossos contatos, que a gente conheça pessoas fantásticas que querem compartilhar. Então, e o Daniel é um cara muito agregador, né? É o cara multicomunidade. Então, ele tem esse poder aí, não é por acaso. Então, eu queria realmente agradecer a todos aí pela parceria, pelo envolvimento aí. E 18 anos não é 18 meses, né? Isso aí que cara, 18 anos é ruim, meu. É ruim de viver 18 anos, cara. A maioridade, né? Chegou na maioridade. Eu tô indo pro meu 3º ciclo de 18 anos da minha vida. É pesadinho o negócio. A gente vai pegando os truques aí na coisa, mas é... Por isso que eu acho que é importante a gente celebrar, né? E o 19, e o 20, e fazer essa função. Vamos, Jaderson! Sem pressão. Mas eu acho que é isso, quero aproveitar a potência da galera que tá ali presente, do Guma agora, e fomentar, cara, seguir fazendo as coisas e tal. Ó, Cássio, eu habilitei o Simpla agora como ferramenta da Sucesso. Então, o Simpla agora pode ser utilizado pelos outros GUs também. Fala com a Liliana, criei a conta, ajudei a configurar, agora eu vou ensinar ela a mexer. E aí depois já fica disponível para os GUs também poderem utilizar aí para fazer os eventos.
Já tem todo. Vamos usar. Vamos usar. Tem zoomzinho embutido, não precisa se preocupar com nada, né? Maravilha. Então, lance. É muito bom, pessoal. Agradecer a todo mundo aí. Se alguém quiser dar um último salve aí, deixar um recado, fique à vontade aí. Prazerzão ver todo mundo de novo aí. Até a próxima, até breve. Abraço, até mais. Abraço a todos. Valeu. Muito bom. Então tá, pessoal. Valeu, obrigadão aí. Até mais.